Mas meus pais, voltando para minha história, né? Eles se separaram, eu tinha 15 anos. E aí minha mãe, já tinha eu com 15, um com 10 e um com 5. Ficamos os 3 filhos com a mamãe, porque sempre geralmente fica, né, com a mãe. E aí eu meio que me sentia uma irmã, né? Uma jovem adquirindo muita responsabilidade. Essa época foi a minha primeira introdução ao mercado de trabalho, porque aí eu já estava no 2º grau e fui trabalhar muito cedo. Aquela história, né? Passei a trabalhar de dia, blá, blá, mas estudar à noite. Mas o barato que a primeira empresa que eu trabalhei foi uma multinacional. Foi a minha incubadora, aquela empresa. Eu também ia visitar ela me levava para almoçar, porque ela tinha um vale de refeição. Nossa senhora, esse vale maravilhoso. Era altíssimo. Não, sabe quanto que era o vale? Eu lembro que era 94, altíssimo. Em 94, o vale era de R$12,50. Era muita coisa. Eu não lembrava valores. Era mas uma eu ia fortuna. encontrar com ela, quando eu estava pelo centro, ela me levava para almoçar, era sempre restaurante caro. Eu lembro na época que o McLanche Feliz era R$3,90 nessa época. Às vezes eu comprava assim, não queria almoçar, jovem, né? Só querendo economizar para as saidinhas. Almoçava o McLanche Feliz, sobrava todo aquele resto de grana. E era muito legal. Oi, Mara. Deixa eu falar um detalhe aí, só continuar aí. E eu trabalho na empresa TIC. Esse lanche feliz, eu cansei de fazer. Em 94, eu ganhava meu ticket era R$7. Olha! Hoje era 12. 12? Vai ser 12 pra você e vai ser 7 pra mim. Olha só! Na empresa TIC. E era legal nessa época, porque você trabalhava, era na Rua México, não. Era naquele na pedaço Graça-Aranha. Graça-Aranha. Do lado da minha agência, eu tinha uma conta no Banco Real. Eu lembro que era do lado. E a Tia trabalhava na Marinha e na Praça Mauá. Então, gente, toda vez que eu ia pro centro... Tava farto, eu né? Eu sempre ganhava almoço. Ou almoçava com a prima ou com a tia. É verdade. E as duas só iam pra restaurante top. Não. E eu era uma jovem, já tava com 16, né? Fiquei até uns 17 anos, assim, acho que lá, porque eu fiquei uns 2 anos. Entrei como menor aprendiz, aí depois passei para estagiário. Só que aí veio a privatização da Vale. Estavam até tentando me dar uma oportunidade de efetivação na época, mas não deu porque entrou a privatização da Vale. E aí teve cortes dos terceirizados. Aí nessa leva eu fui, mas a experiência que eu vivi ali, que foi única, né? Porque eu estava numa área de qualidade total, que era o boom, né? Dos 5 S's, né? Sim, foi quando surgiu toda essa conversa. Que era né? na área de recursos humanos, direção de recursos humanos. E aí, ali, era um banho de informação. Eles recebiam os japoneses que vinham para treinar os engenheiros, a empresa inteira. Era uma coisa grandiosa. A gente fazia eventos no Hotel Glória. Então, eu, uma fedelha, sabe? Ali no meio daquele... Sabe, aquele conhecimento todo, aquilo ali foi um banho, assim, de introdução ao que é o mercado, né? E quando eu saí de lá, saí bem também, porque eu tinha contato com agências, com muitas coisas. Foi até aí nessa época que eu migrei para trabalhar em agência, promoção e tal, que era uma forma de pagar a faculdade, o dinheiro entrava rápido e tal. Então, eu iniciei a faculdade com essa jornada aí de ganhos, entendeu? Inicialmente até foi a minha madrinha, tia Zélia, que falou, eu te ajudo a iniciar o pagamento da faculdade e tal. Aí, no meio do caminho, eu tive que dar uma sumida. E também sempre foi uma mãezona pra você, também, né? Gosto muito dela também. E aí, nessa época da faculdade, quando eu comecei, que aí eu fiz... na verdade, eu fiz o pré-vestibular e fiz a prova lá pra SPM e tal. E... também não sabia como pagar, aquela coisa toda, aí tive esse input aí da tia, não, eu te ajudo, nananã. E aí eu tomei essa coragem, porque, na verdade, eu nem sabia o que eu ia fazer na vida. Sempre fui criativa, gostava de desenhar, gostava de cantar e tudo, mas, gente, o que eu vou fazer na faculdade? Aí teve uma pessoa até que eu não sei quem foi, falou assim, por que você não faz desenho industrial? Eu achava que desenho industrial era desenhar máquina para a indústria. Sim. Olha a falta de conhecimento, né? E aí alguém me falou, faz comunicação social, se eu não me engano foi a minha tia Zuleide que falou. Faz comunicação social, você é comunicativa e tal, não sei o quê. Mentira, toda envergonhada. E aí mas eu gostava dessa coisa da criação. Ela já tinha pego, assim, a minha essência. Aí eu falei, então vou atrás dessa comunicação social, publicidade e propaganda aí. E foi quando eu passei na SPM. E aí acabou atrapalhando a jornada de promoção e recepção de eventos e tal, que a gente ganhava até bem, né? Porque eles pagavam por diária e tal, com a jornada da faculdade, porque era no centro da cidade. Então, às vezes, eu estava na Barra, no recreio, fazendo uma ação, e eu tinha que atravessar para poder chegar no centro da cidade, chegava atrasada. Uma coisa que eu não lembrava, você falando das promoções, eu fiz também um tempo que você me indicou para uma empresa. Olha, isso aí, era uma forma de levantar uma graninha rápida. Eu lembro que a gente ia pro Rio Centro, gente, a gente ganhava tanta coisa. Quando fechava os estandes, o pessoal chegava... Como que sempre me dei bem com todo mundo, sempre chegava conversando, brincando. Eu lembro que teve um stand das Sendas. Nossa, o cara falou, pode pegar o que quiser que vai tudo pro lixo. E assim, mortadela, fechado, presunto, aqueles troços assim. Cara, e a empresa, eu tava dirigindo o carro da empresa.
O carro saiu arriado de lá, porque a gente estava em 5. A gente pegou tanta Tanta coisa. E o cara falou, vocês não querem mais, não tem como levar para casa. Nossa Senhora. Era muito bom. Essa época era maravilhosa demais. E essa minha juventude foi muito assim, amadurecendo muito rápido, né? Porque já trabalhando desde jovem, justamente por conta de ajudar a mãe, com meus irmãos, que eu me sentia a irmã, né? E aí tinha essa coisa também do vestuário e tal, eu sempre dava o jeitinho de ajudar a ir comprar as coisas e tudo. E a dificuldade também de pagar, né? A própria faculdade, que na época também era os primeiros anos, mas ela era considerada bem cara para a época. E aí tá, aí chegou um período que eu fiquei assim, muito cansada, sabe? Porque eu falei, gente, não vai dar, você sempre chegar atrasado na faculdade e tal. Aí eu falei, tenho que mudar. Aí eu consegui um estágio numa agência, numa corretora de planos de saúde. E esse desafio, né, o dono da empresa falou assim, olha, viu minha experiência, né? Porque eu já vinha com uma novinha, mas vinha com uma experiência de uma multinacional. Eu estou precisando montar uma área de marketing e tal. Você me ajuda? Eu, sim, adorava um desafio. E outro detalhe também, gente. Eu trabalhava numa empresa de plano odontológico, por coincidência, e ela me levou para a Emerix. A mesma empresa, verdade! Eu trabalhava na Dente Cross. Gente, está sendo ótimo a gente relembrar as coisas aqui. Eu trabalhava na Dente Cross, ficava então na Presidente Vargas. Então você trabalhou em 2 empresas comigo. Eu fui sua agenciadora, só não ganhei nada com isso. Né? Ganhou, parceiro da minha companhia. Tem coisa melhor? Aí eu lembro que você me chamou para conhecer lá a Emerix, que ficava bem na esquina da Presidente Vargas com a Rio Branco. Aí você apresentou o João e o Luciano. O Luciano eu não gostei dele desde que eu vi a primeira vez. Achei ele babaca. Pois é, e aí o dono lá da empresa me dava um monte de desafios e tal. Queria fazer comercial, porque era venda de plano de saúde, né? Comercial, gravar os comerciais e tal. Eu marcava edição, gravação, estúdio, contratava catering. Eu cuidava do negócio todo, Sim, sabe? Eu lembro. E engraçado que essa coisa sempre marcou muito, porque o mercado de trabalho para uma mulher, ainda mais uma mulher muito jovem, que tinha alguma certa experiência, sempre foi muito dificultado, sabe? Sim. E até os dias de hoje, obviamente, mas naquela época eu sofria muito, eu tinha que chegar com a bola muito baixa, pisando devagarinho, sabe? Porque sempre tinha alguém que falava, ela não dá conta do recado, não. Então, assim, eu tive que sempre exercer a inteligência emocional nessa questão, sabe? E aí tá, comecei a fazer o estágio, tudo, nem lembrava que você trabalhou comigo lá também, mas foi ótimo. Foi uma empresa que pra mim foi bem legal, tive experiências muito boas. Mas assim, eu ganhava uma bolsa, era estágio, né? Aí a conta não fechava, né? Eu falei, gente, eu tenho que arrumar um outro estágio, porque aí eu faço um estágio de hora, e à noite já tô ali na faculdade. Aí fiquei batalhando. Na época, teve até um programa na faculdade que eles deixavam, alguns alunos se inscreviam para trabalhar na própria faculdade, na secretaria. Sim. Aí eles davam algumas funções e tal, e por sorte, assim, eu consegui, felicidade, eu consegui. E aí eu ia pro estágio de manhã, saía meio-dia, almoçava, entrava na faculdade, na secretaria, ficava até às 6, 6h30, lanchava e começava a aula. A aula terminava, eu lembro que ia até às 11h10 da noite. O metrô, ele fechava às 11h. E era o meu transporte de volta. E aí eu deixava um bilhetinho na mesa do professor, assim, com o meu nome para ele botar a chamada, que ele fazia a chamada só de raiva no final, mas ninguém saía antes. Aí eu deixava um papelzinho, professor, o metrô vai fechar. Saía correndo pela Rua da Alfândega, Rosário, a Rua da Alfândega, o segurança do metrô já estava esperando eu entrar, para baixar a porta. Em 4 anos de faculdade eu nunca fui assaltada. Sorte sua. Não, aquele período ainda dava, sabe? Eu tinha medinho, claro. Quando eu via algo sinistro, eu ia para um lado, fugia e tal. Mas, graças a Deus, nunca aconteceu. Sempre muito alerta, cuidadosa. E não era o mundo que é hoje, né? E aí consegui sobreviver aos 4 anos de faculdade. Mas aí, tá. Aí fiz, consegui. Chegou num terceiro ano da faculdade, sei lá, eu já estava cansada de trabalhar num lugar, outro lugar. A mente cansa. Aí, o que eu fiz? Tenho que arrumar um emprego de um lugar só. Para eu chegar, trabalhar, ter uma renda. Comecei a batalhar banco, empresa de indústria farmacêutica. Na ocasião, estava com umas restrições no nome. Eu passava por todas as fases do processo seletivo, chegava no último, travava. Aí fiquei muito desmotivada, achava que minha vida não ia, sabe, fluir, sabe? A gente passa por essas bads, né? E aí até que eu fiz a entrevista na Ponto de Referência. Quem te indicou para lá? Então, foi alguma coisa que anunciaram na escola, na faculdade, na escola lá. E aí, eu fui para a entrevista já descrente, que eu não ia passar, porque assim, eu não passava em lugar nenhum, já tinha feito mais de 10. Chegando lá, quem me entrevistou foi a Paula Amaral, que hoje é a paixão da minha vida. Minha amiga, hoje me acolhe como uma mãe, né? Ela me entrevistou e eu contei a história e tal, não sei o que. Eu já fui falar, abrindo o verbo, ó.
meu nome tá sujo. E ela viu a minha autenticidade toda naquele momento, assim, e ela falou, é essa que eu quero. E aí foi aí que minha vida começou a andar de fato, porque aí eu tinha um emprego de verdade, com salário, pagando, sobrava, ajustava, nananã. E ela nem ficou todo o período que eu fiquei lá na empresa, porque ela saiu antes, mas continuei a jornada, trabalhando muito lá pro Edmo Sayane, aí também usando muito essa questão da criatividade. Ele sempre foi rico nessa coisa de diferencial da tecnologia, das apresentações. Na época lá era um boom que ninguém fazia, então a gente mandava bem nas apresentações dos PowerPoints e tal. Foi maravilhoso ali, uma grande experiência. Me formei, continuei ainda lá, até receber um novo convite de trabalho. Do empresário que me contratou para o estágio lá na corretora, ele falou, Kelly, agora eu quero que você volte para minha empresa, mas você vai ser a gerente de marketing. Fui estagiária no passado, montei, ajudei, ele viu o que eu fiz, né? Dei o sangue lá. E aí ele me fez essa proposta, e com todos os benefícios do mundo, com vaga no centro, vaga de carro no centro, aí eu já consegui comprar meu carro, salário bem remunerado e tal. Fiquei lá. E nessa época ele já estava com parceria com a Unimed, né? Ele estava exclusivo da Unimed. Já estava exclusivo da Unimed. Eu lembro que a última vez que eu encontrei com ele, foi no centro do Rio mesmo, tava passando, ele passando assim, a gente parou para se falar. Aí ele perguntou que área que eu tava. Ele chegou a me visitar quando eu estava trabalhando numa empresa de café. E eu falei, não, tô trabalhando na empresa tal, trabalhando com a Kelly, inclusive, e tal. E ele falou, nós mudamos, agora a gente trabalha com a Unimed. Mas foi aquela coisa muito rápida, João né? Silveira. Esse também ele foi um exemplo, assim, para mim, sabe? Muito visionário, ele era um cara inspirador, empresário, também. Sabe, sensacional. Uma história de vida fantástica também. Que e eu aí lembro... fui para lá e fiquei mais, assim, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, até que nesse período o mercado de plano de saúde teve uma certa crise, sabe? E acabou que ele teve que mudar o quadro funcional, mas aí acaba que a relação ali já estava de amizade mesmo, né? Aí ele falou, pô, Kelly, não vou conseguir continuar com seu salário, com isso, que aquilo, não sei o quê, mas eu faço questão de te indenizar e tudo mais e tal, e você segue aí, vamos ver lá na frente. Tudo certo, tudo bem, porque eu tive que fazer uma decisão, né, de sair da outra empresa para ir para lá, mas nessa época, eu estava com 25 anos, com uma autoestima lá, sei lá onde batia, porque gerente, né? Poxa, novinha, gerente com carro. Aí eu falei assim, não, vou conseguir outro emprego sim e tal. Mas aí eu falei, não, vou ficar uns 3 meses só descansando, porque eu trabalhava. Eu sempre vestia camisa e trabalhava duro, né? Aí vou passar uns 3 meses, era quase final do ano, assim. Vou esperar para depois virar o ano e eu escolher qual vai ser o segmento. Porque eu já trabalhei 2 vezes com esse segmento de saúde. Vou escolher um novo caminho para ter mais, né, repertório e tal. Aí tô eu lá nesse primeiro mês, que nem rolou um mês, de repente a Unimed me liga. Unimed Federação Rio, né? Aí eu falei, o que é Unimed Federação? E olha que eu prestava serviço lá, né, na corretora para a Unimed, mas eu nunca tinha me atentado o que era a Federação das Unimeds, né? Porque me indicaram esse currículo e eu acho que a gente quer te entrevistar, você pode vir aqui e tudo. Ai, meu Deus, saúde de novo. Aí fui lá, fiz a entrevista com o meu ex-chefe, que foi um querido na minha vida também. Na minha vida só tive pessoas queridas, assim, que me abraçaram, me acolheram e fiquei 10 anos trabalhando com ele lá. E aí ele vendo a minha experiência, não, eu quero, mas eu não posso cobrir esse salário de gerente. Eu, tudo bem, não sei o quê, mas eu queria muito que você ficasse aqui com a gente. Fica, porque a gente vai fazer uma história, uma trajetória, a gente vai poder enquadrar você, sabe, a cada 6 meses e tal. Eu queria muito, né? E aí eu falei, quer saber? Não tô fazendo nada, então vamos embora. Qualquer coisa, se não for legal, eu saio e vou, boto de novo. Que segue. E fui, eu lembro que era final de ano, novembro, assim, alguma coisa assim. Cheguei lá na empresa e tal, aí comecei a estruturar também, porque ele era o gerente, tinha mais 2 na equipe, aí eu era a terceira, ficamos uma equipe de 4 pessoas, e aí começamos a estruturar projeto atrás de projeto, E a Federação das Unimed, aí só para esclarecer, o sistema Unimed, existe a Confederação, que é a Unimed do Brasil, existem as federações, que é uma em cada estado, né, que dissemina todas as diretrizes da confederação para as operadoras. E aí no Rio, na época, hoje deve ter mais ou menos, eram 21 Unimedes. A Unimed Rio, por exemplo, era uma delas, mas existiam várias outras, né? Então a federação era legal, era uma mãe, assim, disseminando as diretrizes da marca, de todos os processos para todas. E eu fiquei lá 10 anos. 10 anos. E aí, realmente, fui subindo o cargo e tal, aí passei a ser a coordenadora, né, o cargo que eu estava, porque meu gerente já era o teto da função acima. E fiquei lá e fiz a minha história, amei, trabalhei tanto, e viajava.
final de... Assim, eu trabalhava de segunda a sexta, às vezes final de semana era viajando, produzir eventos de capacitação, né, para todas as áreas, com toda a equipe, né, para todas as áreas da Unimed, tipo, agora o evento vai ser de finanças, aí pum, disseminando marca e treinamento para a área de finanças, área de RH, a própria área de comunicação, para todos os marketings do estado, e vinha para São Paulo toda hora, porque a Unimed do Brasil treinava a gente para poder repassar as diretrizes, e foi lindo. Pude participar de premiações, ganhei premiações com a equipe, ganhamos... Até eu ia nos eventos da Unimed aqui em São Paulo. Lembra que eu entrei em vários, encontrei Guanabara. Sim. Assisti e aí, treinamento assim, foi lá, lindo, tudo. mas assim, tive o meu filho. É aí que veio a grande decisão da vida, né?